Vamos falar sobre o filme Close, recentemente disponibilizado na Netflix. Gente, não estou falando daquele filme Closer, Perto Demais, que é incrível, com a Natalie Portman. Estou falando do filme belga, que foi lançado em 2022, que é um filme que tem no pôster com fundo vermelho duas crianças, dois menininhos abraçados. Bom, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. O começo, que vou falar do filme sem spoilers, que é para te convencer a assistir esse filme. E a segunda parte, que é a parte com spoilers, que aí se você já assistiu, você vai querer provavelmente pular para lá. Vou deixar identificado aqui no vídeo. Se a gente está acostumado com os filmes americanos, que tem uma verborragia muito grande para conseguir contar uma história, ou se às vezes as pessoas choram demais, gritam demais, são incisivas demais, a gente tem que deixar claro que nem todo mundo age da mesma forma. Então, muitas pessoas podem pensar que por ser um filme de drama é aquele dramalhão pesado. Não é. Ele é pesado sim, ele dá gatilho sim, mas ele não é um filme que vai te convencer por aquele dramalhão pesado. As pessoas agem de formas diferentes e é aí que você vai entendendo quem são aquelas pessoas daquela história, né? O filme conta a história de dois meninos que são muito amigos, muito próximos. Eles têm uma amizade muito bonita e muito genuína. Sabe aquela fase da infância que as pessoas estão realmente ainda não tem aquele olhar adulto que a gente tem de eu sei que ET não existe. A nossa imaginação se torna muito mais limitante quando a gente é adulto, né? E quando a gente é criança, a gente acredita em tudo, a gente se diverte com tudo. Então o filme mostra, e como eu disse, o filme é um filme um pouco lento, mas ele vai mostrar essa amizade dessas crianças, né? E até que chega um ponto em que acontece uma ruptura, e esse ponto de ruptura é quando o filme ele entra na parte mais pesada. E essa ruptura que acontece no filme faz com que você comece a questionar algumas coisas e você vai entendendo alguns comportamentos sociais do porquê que aquilo acontece comigo. Nossa, isso será que não é um... Tem muita gente que vai falar, mas isso é um pouco de frescura, eu não acho que eu ia lidar dessa forma. Mas, aliás, frescura não, tem gente que vai falar que é mimimi, né? Mas eu gosto muito de provocar as pessoas quando elas falam que as coisas são mimimi, que o mimimi é a dor que não bate em você. Às vezes, aquilo não te incomoda, mas para outra pessoa, aquilo pode ser um gatilho que vai machucar ela profundamente. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala e que a gente faz. E quando eu digo tomar muito cuidado, né, a gente ficar preso dentro de um local em que a gente não possa falar nada. Não é isso. É só que tudo que a gente for falar, tomar cuidado para que não machuque o outro, né? Como você dá uma opinião não solicitada. De um amigo seu, você chegar nesse amigo, ou num colega, ou num conhecido, ou até num desconhecido, que é muito absurdo, e falar, nossa, eu não gostei do seu cabelo. O seu cabelo é feio. Às vezes a pessoa está lidando com a descoberta de como usar o cabelo daquela forma, e se você estiver falando de uma pessoa preta, você pode bater em algo muito delicado para aquela pessoa, que era o fato de não poder usar o cabelo crespo alguns anos atrás. Se o ponto é que você não pode falar sobre aquilo que machuca aquela pessoa, por que você vai fazer um comentário que vai machucar aquela pessoa? Não faz sentido, você não tem esse direito. Então o filme mostra pra gente o quanto os comentários, o quanto a gente, mesmo quando criança, pode ser cruel. Aí você fala, poxa, mas criança pode ser cruel? Criança é um ser puro, que não tem maldade. Acho que a gente tem que separar mais algumas coisinhas aqui. A criança sim tem percepção de maldade, ela sabe que o que ela está fazendo é errado, porque senão ela não quebraria alguma coisa e não se esconderia, ou faria alguma coisa de errado e não contaria para os pais, né? Ela faz e esconde. Então ela tem noção de que aquilo é errado, ela tem noção de maldade nesse sentido de que eu não deveria fazer aquilo, porque é reprovável, mas ela o faz. O que a criança não tem é a noção de consequência, pelo menos na minha visão. Acho que a criança não tem essa percepção aquele ato dela pode provocar algo muito absurdo, porque ela ainda está compreendendo o mundo, né? Ela está nessa questão de se desenvolver para conseguir virar um adulto. Então eu acho que o filme promove pra gente várias reflexões que vão te fazer chorar, se emocionar. Você vai contemplar bastante coisa, muita coisa não é dita, é apenas percebida pelo olhar. Você vai sentir algumas coisas de forma muito profunda. Eu te indico, assistir esse filme num dia que você esteja calmo, que você não esteja com pressa, deixa o celular de lado, desligado, carregando em outro cômodo, se concentra nessa história, vive aquele momento e se permita se conectar com esses personagens. Os atores são excelentes, não só as crianças como os adultos que aparecem um pouco mais no filme, são muito bons, e todos eles compõem essa pintura que é esse filme. Para mim é um filme 10 de 10, é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida,
ele tocou demais pra mim. Eu vou explicar agora, no segundo ponto, com spoilers, agora entra a parte com spoilers, do porquê que eu acho esse filme incrível. Não tinha como não falar com spoilers, né? Bom, eu como uma criança que fui, né, uma criança LGBT, hoje um adulto, tenho 38 anos, vivi muita coisa, sofri muito e eu nasci numa época em que hoje, quem é mais jovem, talvez não consiga entender como era ser criança gay lá nos anos 80, 90. Era um outro cenário, era uma outra situação muito complexa. O filme, né, se você já assistiu o filme, se você está aqui, acredito que tenha assistido, ele fala sobre ser LGBT, mas não necessariamente ele fala que as crianças são gays, né, que os dois meninos são gays. Isso não é dito, isso não é claro. O que eu entendo ali é uma amizade de duas crianças. Se eles são gays ou não, não importa. O que a gente está falando ali é da perca da inocência, sabe? Eu coloquei alguns tópicos aqui que eu anotei enquanto eu reassisti o filme. Eu assisti ele no cinema com meu marido, o Vitor, que não está aqui gravando comigo hoje, mas se você olhar os vídeos do canal, você vai encontrar o Vitor aí neles. Ele vai voltar a aparecer em algum momento. E assim, a gente, como duas crianças, que fomos duas crianças LGBTs, sofremos muito com assistindo esse filme, né? Do momento em que acontece a fatídica morte do menino, a gente entrou em um colapso de chorar e a gente se recuperava um pouco e chorava de novo, porque vem uma outra cena que é avassaladora e que te machuca muito. Muita gente falando que o filme é muito sutil demais, não é tão incisivo. Gente, as pessoas agem de forma diferente com as situações. Nem todo mundo vai agir da forma que você agiria, que você acha que é o correto. Eu no lugar disso teria feito aquilo. Um outro parênteses que eu vou colocar aqui. Muito disso que a gente fala que eu no lugar de fulano teria feito aquilo, é muito supor algo que não aconteceu. Quando você vive, é que você vai saber como você faria. Sabe quando você está assistindo um filme de terror e o personagem começa a fazer coisas que você considera estúpidas ou absurdas? Não estou falando aqui de coisas absurdas e estúpidas demais, né? Quando o filme realmente coloca a pessoa num aspecto muito complicado. Mas às vezes o personagem toma atitudes que você considera que não tomaria, mas você tem a visão de onde está o assassino, você sabe onde está o monstro. Você não faria isso porque você já teve outra informação, você tem outras informações que às vezes a pessoa não está compreendendo, porque ela está vivendo a vida dela. Aquele personagem só está vivendo, às vezes não tomou conta de tudo o que você tomou conta ao longo do filme. E a pessoa, numa situação de estresse, ela age de forma diferente. Não é todo mundo que, numa situação de preconceito, vai se posicionar e falar: eu jamais aceitaria isso, Nem todo mundo consegue. Às vezes você é pego desprevenido. E aí você tem reações que você não imaginaria. Então não dá pra ficar falando: não faria isso é um absurdo. Ninguém agiria dessa forma ou não faria daquele determinado jeito. Bom, voltando pro filme. Então eu anotei alguns tópicos do que acontece no filme, porque como disse, eu assisti ele no cinema. Aí eu reassisti ele ontem pra conseguir fazer o vídeo, porque ele tava ali pipocando na minha mente, e eu tava falando: puxa, eu quero ver esse filme de novo. E, gente, eu assisti ele ontem sozinho, o Vitor não tava em casa, e foi assim pra mim, avassalador. Foi assim, desesperador. Eu realmente chorei bastante quando chegou no momento da morte do Remy. E pra mim o filme me tocou tanto como da primeira vez que eu assisti, e eu achei o filme melhor ainda do que quando eu vi pela primeira vez. Como importa o olhar, né? O olhar vale muito nesse filme. Tudo é dito muito com base no olhar. O personagem do Léo, né, que é o menininho loirinho, ele quebra a quarta parede sem falar. Tem 2 momentos do filme que ele olha pra câmera e o olhar dele traduz tanta coisa. Os 2 atores são tão excelentes. Primeiro, eles estão lá naquela questão da amizade deles, é tudo muito leve, tudo muito agradável, eles estão em família, as 2 famílias se dão muito bem, eles são 2 crianças se divertindo, se conhecendo, se descobrindo. E novamente, o filme não fala que as crianças são gays, né? É só 2 crianças sendo crianças, sem rótulos, só sendo crianças. E aí o filme começa a pesar um pouco mais quando eles vão para a escola, quando volta, eles vão para uma escola nova, né? E lá 2 meninas, tem 3 meninas ali, ou 4, né? E uma delas pergunta para eles: vocês estão juntos? Porque eles são muito próximos. Vocês são um casal? E o Léo imediatamente nega, né? Ele se assusta com essa pergunta. E o Remy fica sem reação. Ele fica quietinho, olhando, não fala nada. E o Léo se incomoda muito com essa afirmação, né? E daí em diante se inicia
a distância. Começa o início da ruptura deles, né? Mas muito mais por parte do Léo do que por parte do Remy. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor falando que o Léo é culpado. Ele é só uma criança que foi atacado por outra criança. Aí eu falo, poxa, mas as meninas não falaram com tanta maldade. Será? Elas não têm noção da consequência do que elas poderiam causar com esse comentário. Mas por que você vai perguntar isso para outra criança, sabe? Só porque ela não tem um padrão de comportamento heteronormativo que ela aprendeu com os pais, de que dois homens não podem brincar, não podem ser amigos, se for próximo demais vão falar que é um casal gay. Por quê? Eles podem sim ser amigos, né? Eles podem sim chorar, se emocionar. Ou então as meninas, né? Tipo, se você for fria demais, se você for muito masculinizada no sentido de não gostar de boneca, não gostar de cabelo comprido, não gostar de batom, você não é uma menina. Por que não? Né? Não faz sentido. E aí, entrando nos papéis de questão de identidade sexual, não é porque a menina não gosta de maquiagem, não gosta de pintar unha, que significa que ela seja lésbica. É uma concepção muito fraca e muito pequena do que é o ser humano dentro da sua complexidade, entende? Então, ali nesse início, né, acontece essa ruptura, e muito sutil, porque o Léo ele não fala algumas coisas, né? Ele só não responde, né? Ele se distancia. E aí tem um momento que o Remy encosta a cabeça no Léo ali na escola, né? É um momento que tem outras crianças próximas. O Léo fica incomodado, não sabe como reagir, e se afasta, porque ele quer falar não, mas ele não quer falar não. Na verdade, ele quer falar não porque ele está com medo do que os outros vão pensar, e não porque que é o que ele realmente se importa, né? Ele afasta o Remy, e depois o Remy encosta de novo, e ele fala que não quer, né? Ponto pra mim, acho que promove a maior reviravolta e mudança mais bruta no comportamento do Léo é quando eles estão ali num círculo de amigos, de crianças brincando, conversando, e os outros meninos esbarram no Léo e falam pra ele que ele é gay e que ele... Enfim, falam aqueles xingamentos. O Léo se defende. É um ponto muito pesado, porque é quando o Léo pega e fala: meu nome é Léo e eu não sou uma bicha. Ele fala isso, né? Porque as crianças estão atacando ele. E isso promove no Léo mais uma mudança. Ele se distancia mais do Remy, né? E esses momentos de silêncio são muito desconfortáveis, porque o filme te coloca nesse local de desconforto, porque às vezes ele sustenta aquele silêncio por 1, 2 minutos, e você tá ali tipo, nossa, fala alguma coisa, né? Esse silêncio desconfortável. Você já viveu esse silêncio desconfortável em algum momento da sua vida? Você já passou por alguma situação que você não sabia o que falar, ou não queria falar para não magoar outra pessoa? Enfim, todas essas questões do quanto a gente se machuca, né? Até que chega um momento que o Remy chora na mesa, a mãe dele acha que tá uma coisa estranha, e aí ele fala: por que você tá chorando, né? Aí fala: minha barriga dói. E não era por isso, porque ele estava magoado com o distanciamento que o Léo estava tendo cada vez mais dele, né? Acontece a ruptura, né? Que é quando o Remy tira a própria vida, e esse é o momento que o filme, assim, te derruba muito, porque você não sabe exatamente o que está acontecendo, você sabe que tem alguma coisa estranha no ar. Se você não tomou nenhum spoiler do filme, você não imaginava que aquilo iria acontecer, pelo menos eu não esperava, fui muito pego de surpresa. Eu achava que ele teria brigado, que ele teria sido agredido por alguma outra criança, seguido pelo caminho normal que um outro filme seguiria, né? Mas não, né? Quando o Léo chega na escola, e esse é um momento extremamente importante da atuação deles, né? O Léo tá ali no ônibus, a mãe do Léo chega para falar com ele. Que atriz incrível, né? Ela entrega ali o texto dela e tem aquele momento de silêncio, que ela só olha pro Léo e ela quer falar para ele, né? Filho, o seu melhor amigo morreu, né? Ele tirou a própria vida. E ele não consegue falar isso. E ela não consegue falar isso, perdão. E ela fica em silêncio, ele olha pra ela, ele pergunta, e aí ela começa a falar, ele pergunta, ele tá no hospital, ela não consegue falar, e ela se emociona. Só de falar, eu fico arrepiado, já dá vontade de chorar, porque é muito pesado esse momento, é quando o Léo foge, né? E aí você fala: meu Deus, por que isso aconteceu? Por que a gente tem que ser desse jeito? Por que as pessoas têm que ser tão cruéis? Eles eram só 2 crianças, é só isso. Eles só estavam vivendo a vida dele. E aí eu falo pra você onde eu me identifico com isso,
Por que esse filme toca tanto em mim? Porque quando eu era criança, um menino LGBT, eu li nos anos 80, 90, né? Eu já sabia quem eu era desde muito novo, do que eu me sentia atraído, embora uma criança, não tinha desejo sexual, mas era uma criança que já sabia o que era e que local que ela ocupava no mundo. Tinha muito medo que descobrissem de mim, né? Eu sofri muito bullying na escola. E isso me machucou muito, porque eu sempre fui uma criança muito boazinha, é o que toda minha mãe fala, os meus primos e tias falam, e ninguém sabia que eu sofria bullying, que eu tinha medo que as pessoas descobrissem, porque na verdade eu era gay. Então eu achava que eu tinha uma culpa por estar sofrendo bullying, né? E foi muito doloroso, porque eu tratava todo mundo da escola bem. Não fazia sentido aquelas pessoas me machucarem, sabe? Me agredirem fisicamente e verbalmente. E é o que acontece no filme, né? Não chega a acontecer uma agressão física, mas a agressão verbal é muito forte. E eu vi até uns comentários sobre o filme de gente falando assim, mas a geração de hoje é muito fraca, né? Se abala por tudo. Meu amigo, todas as gerações sofrem. E não é essa geração é muito fraca. É que a gente está discutindo hoje que isso não é aceitável. Você não pode ofender a outra pessoa. E não é mimimi, eu só fiz uma brincadeira. Não, essa sua brincadeira machuca. A gente tem um monte de adulto com diversos problemas psicológicos aí e que não admitem que tem questões com diversas coisas. Eu não estou falando necessariamente de ser LGBT, de um monte de coisa, de ser careca, de ser uma pessoa gorda, de ser uma pessoa preta, de ser uma pessoa LGBT, de ser uma pessoa que tem alguma deficiência física, que elas sofreram bullying e elas falam, não, eu tô ótimo, eu tô bem. E aquilo te machucou, aquilo te feriu. Então, assim, todo mundo se fere de alguma forma com alguma coisa. E se você é a pessoa invulnerável, que nunca sofreu por nada, né? Sinto muito. Você é um robô. Porque não existe isso, né? E quando a gente fala de pessoas que sofrem agressões sistemáticas, porque uma coisa é você sofrer uma ofensa uma vez na vida. Outra coisa é o meu caso, por exemplo, que sofri essas violências físicas e verbais durante a minha formação escolar inteira, durante 15 anos da minha vida. Até depois da escola, no início dos primeiros trabalhos, que não podia se falar que era gay, sabe? Então, se você não sofreu esse tipo de violência, você não tem a noção do absurdo. Enfim, seguindo a história do filme, e por isso que eu queria discutir o quanto que ela toca profundamente, o Léo tá lá no grupo da escola, e eles estão falando sobre, com as crianças, né? A escola juntou todas as crianças ao longo do ano, porque a gente percebe que esses filmes passam ao longo de um ano, né? Estão falando sobre a perda do Remy. E uma das crianças fala uma coisa que o Léo sabe que, teoricamente, na verdade, porque ela foi uma das crianças possivelmente agressoras do Remy, né? E ele fala uma coisa, mas isso não significa que aquela criança não sentiu. Mas também isso não anula o sentimento de culpa que o Léo tem dentro dele, né? E do quanto aquilo machuca ele demais. E novamente vem mais silêncios desconfortáveis que vão acontecendo ao longo do filme, até que um desses silêncios é quando o Léo encontra a mãe do Remy, que ela vai encontrar ele ali no jogo de hóquei, né? Inclusive é curioso ele ter escolhido fazer o hóquei, né? Porque o hóquei coloca uma paramenta em cima dele, né? Ele coloca ali todo como se fosse uma armadura, ele tem um negócio que protege o rosto, e é como se ele se escondesse atrás daquela armadura, né? E foi uma forma também de ele se posicionar nesse mundo heteronormativo em que ele deve ser aquela criança que faz aquilo. Não necessariamente significa que ele gosta de verdade do hóquei, sabe? Aquilo foi só uma forma de tentar se enquadrar num grupo, que é o que acontece quando você é uma criança / adolescente, né? Pré-adolescente, adolescente. Está tentando se enquadrar no mundo e entender em que local que você pertence, né? E, novamente, na conversa dos dois ali, a gente tem o impacto do silêncio, da ausência. E você fica se perguntando como que eles vão remediar a situação, né? O Léo vai contar para a mãe do Remy que eles tiveram uma briga muito grande, que ele afastou o Remy. Eu não acho que o Léo seja culpado, e eu acho que foi uma conjunção de fatores que levou as situações a acontecerem daquele jeito, que não precisariam ter acontecido, né? Então, quando chega no momento em que o Léo vai na casa da mãe do Remy, da primeira vez que ele vai lá na casa, né? E ele encontra com ela novamente, a gente tem um silêncio desconfortável, eles estão na cozinha conversando, e o Léo olha para ela, e é um olhar muito, muito, muito profundo, em que ele
começa a lacrimejar os olhos sem verbalizar. E ela entende o que está acontecendo ali. E ela pergunta para ele, né? Tipo, aconteceu alguma coisa entre vocês? Eu não consegui achar nada. E o Léo se esquiva, né? E vai embora. Até que chega um momento, no final do ano letivo, depois que o Léo já quebrou o braço, ele vê as crianças lá em festa, comemorando, e você vê que ele fica triste, né? E ele fica ali pensando, como será que seria se o Remy estivesse aqui, né? Ele decide ir até o hospital encontrar a mãe do Remy. E a mãe do Remy percebe que tem algo de estranho, porque como se essa criança chegou de lá do interior, veio aqui para o hospital onde eu trabalho, e ela leva ele até em casa, né? E nesse caminho que ela está levando ele até em casa, ele começa a chorar. E aí ele fala que a culpa foi dele. Ela para o carro, os dois ficam naquele silêncio desconfortável de novo, e aí começa o choro, né? E aí ela pede pro Léo sair do carro, no meio do nada. E ela percebe o absurdo que ela fez, mas você consegue culpar essa mãe pelo luto que ela está vivendo ainda, que ela não conseguiu superar, ela não conseguiu entender o porquê que o filho dela se foi. Ela procurou cartas, procurou sentido e não encontrou. E o único sentido que ela consegue encontrar é nessa relação que eles tinham de amizade, que ela não consegue entender o porquê que ela se rompeu. E aí ele sai do carro, e ela percebe a loucura que ela fez, ela vai atrás dele, e aquele momento que ele tá com o pedaço de bastão na mão, gente, é muito emocionante, não vou chorar, enfim. E aí ele tá com aquela madeira na mão e eles se confrontam de novo, eles se olham, não tem diálogo ali. Eu lembro que ele falou alguma coisa pra ela, que eu não lembro exatamente o que é, e ela abraça ele. Aquele abraço, ele contempla tanto significado, aconteceu tanta coisa para chegar naquele abraço, e eu acho que o momento que o filme mostra ele tirando o gesso é como se fosse ele aceitando, começando a aceitar que as coisas realmente mudaram para sempre, né? E que não necessariamente ele é culpado, embora acredito que ele vá conviver com aquela culpa durante um bom tempo, né? Mas ele começa a se sentir mais leve de alguma forma. E antes de falar do final do filme, que é ele ali no campo, tem uma cena que eu esqueci de comentar. O Léo pede pra mãe dele levar ele na apresentação que o Remy faria. O Remy já tinha falecido, próximo ali do meio pro final do filme. E o Léo chega lá, fica muito próximo do palco, e ele olha pra mãe do Remy. E novamente parece que ele quebra a quarta parede, porque ele olha diretamente pra câmera, ele fica olhando a reação da mãe dele, vai um close na mãe dele, no como ela está lidando com aquele luto, né? É uma cena muito bonita, e uma outra cena muito bonita que eu preciso citar é a cena do jantar, em que eles estão conversando e o pai começa a chorar. Aí você fala, mas por que ele está chorando, né? Claro, ele está sofrendo, mas ele chora depois que o filho mais velho, o irmão mais velho do Remy, do Léo, fala dos planos dele de futuro. E ali ele contempla, ele se encontra com a realidade, que é: eu não vou ver isso. Eu perdi o meu filho. Eu não vou saber como foi ele chegando na vida adulta, começando a namorar e vivendo a vida dele. Eu não sei como vai ser isso, porque não existe, né? Então é um outro momento delicado. E aí a gente foi pro final do filme, que é quando o Léo, depois que ele tira o gesso, ele começa a andar ali naquele campo de flores, que é extremamente lindo, que fotografia maravilhosa do filme. E tem um significado muito poético e muito bem feito, que ele vai andando ali e novamente ele olha para trás, né? Ele olha para trás e ele, como se assim, tipo, Remy, né? Cadê você, né? Era pra gente estar correndo aqui juntos, mas eu preciso seguir minha vida, né? E ele continua andando. É um final muito bonito. O filme, o diretor disse em uma das entrevistas que é baseado de alguma forma em uma experiência que ele viveu no passado. Ele não entrou em detalhes, então não dá pra saber o quanto do filme é de verdade, o quanto do filme é de criação da cabeça dele. É um filme muito lindo, é um filme muito delicado, é um filme que é emocionante. Me controlei aqui para não chorar enquanto falava sobre ele, porque ele realmente ativa muitos gatilhos em mim e se relaciona muito comigo. Eu acho que filme é isso, né? História é isso, né? Você se relaciona com aquela história. Às vezes pode ser que o filme não foi o mais elogiado pela crítica, mas ele te conectou, sabe? Ele se conectou com você de alguma forma e te sensibilizou. E é isso que é para a arte, né? É sobre sensibilizar, sobre tocar você de alguma forma. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, se você ficou até aqui. Comenta aí o que você achou do filme. Sempre comentários com respeito e com muito cuidado, porque a ideia é que a gente crie uma comunidade que seja acolhedora e que a gente se respeite. Podemos discordar sim, mas sempre com respeito. É isso, obrigado por ter assistido o vídeo. Até o próximo.